O livro de Enoque, capítulo 91. Após viajar pelo reino celestial e retornar à terra, Enoque se prepara para ser levado de volta aos céus. E se a Bíblia que você conhece estivesse incompleta, faltando livros inteiros, e eles nunca tivessem sido perdidos, apenas esquecidos? Nas altas montanhas da Etiópia, monges da Igreja Ortodoxa Etíope Tearredo preservam um cânone de 81 livros repleto de visões do céu, mistérios cósmicos e profecias escritas séculos antes de Jesus. Será que as pessoas realmente conseguem ver o futuro? Receba mensagens de diferentes épocas e lugares ao longo dos séculos. Seers e profetas. Por que esses textos foram excluídos do mundo ocidental? E o que acontece se eles ressurgirem agora? Com Mel Gibson desenvolvendo uma sequência para A Paixão de Cristo? Alguns acreditam que Hollywood poderá em breve abrir as portas para escrituras que a maioria dos cristãos nunca viu. A questão é: estamos preparados para o que foi deixado de fora? Não existe uma única Bíblia. Eis um fato que surpreende quase todos. Não existe uma única Bíblia. Nunca existiu. A Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73. O cânone da Bíblia ortodoxa oriental inclui alguns livros a mais. Não, mas a Igreja Ortodoxa Etíope Tearredo, uma das instituições cristãs mais antigas do mundo, reconhece 81 livros. Alguns estudiosos contam de forma ligeiramente diferente, dependendo de como se categorizam os textos. Mas a ideia principal permanece. Seu cânone é significativamente maior, e não se trata de um grupo obscuro e marginal. O cristianismo etíope remonta a quase 2000 anos. O livro de Atos 8 conta a história de um eunuco etíope, um oficial da corte de Kandaka, a rainha do reino de Aksum, que estava lendo o rolo de Isaías quando o apóstolo Filipe o encontrou na estrada. Essa história está presente no Novo Testamento. A ligação da Etiópia com o mundo bíblico não é uma nota de rodapé. Está intrínseca ao próprio texto. O Império Axumita tinha como centro o que hoje é o norte da Etiópia e Herata. Axum adotou o cristianismo como religião oficial no século IV, tornando-se um dos primeiros reinos do mundo a fazê-lo. Por volta da mesma época, as escrituras estavam sendo traduzidas para o gaélico, uma língua semítica que serve como língua franca da Igreja Etíope até hoje. O manuscrito que você vê aqui data de cerca de 1720 e vem da Etiópia. Está escrito em etíope. São os evangelhos de Mateus e Marcos, escritos na antiga língua guaz. E quando essas traduções foram feitas, incluíram livros que outras tradições acabariam por deixar de lado. Livros como o primeiro Enoque, o livro dos Jubileus, às vezes chamado de Pequeno Gênesis, que reconta as histórias de Gênesis e Êxodo, com um anjo ditando a narrativa a Moisés no Monte Si, acrescentando camadas de detalhes sobre calendários, alianças e a guerra espiritual por trás da história humana. A ascensão de Isaías, com sua visão impressionante de 7 céus e uma figura divina que desce por cada um deles. Há outros também. O Pastor de Hermas, um texto sobre visões e ensinamentos morais que foi amplamente lido na igreja primitiva, em toda a região do Mediterrâneo. Livros de Macabiano, exclusivos da tradição etíope e sem paralelo em qualquer outro cânone cristão. Esses textos não surgiram como uma reflexão tardia. Eles estavam entrelaçados na estrutura do cristianismo etíope desde os seus primórdios. Não eram considerados estranhos ou heréticos na tradição etíope. Eram escrituras sagradas. Eram lidos nas igrejas, estudados por eruditos e copiados por monges. Enquanto o resto do mundo cristão restringia seu cânone, a Etiópia preservou um mais amplo. E como as terras altas etíopes eram geograficamente isoladas, separadas por desertos, montanhas e pelas intrigas políticas do império, esses textos sobreviveram em uma tradição manuscrita quase ininterrupta por mais de um milênio. O resto do mundo seguiu em frente. A Etiópia permaneceu estagnada, e aquilo a que se manteve fiel pode mudar a sua compreensão do próprio cristianismo. Enoque foi citado. Fale sobre o livro de Enoque, porque este é o que impacta as pessoas. Primeiro Enoque, também chamado de livro etíope de Enoque. O livro de Enoque, o etíope, como está escrito aqui, maior que Abraão, mais santo que Moisés, o primeiro ser humano perfeito.
Porque a única versão completa que sobreviveu está em Gás, e é atribuída a Enoque, o bisavô de Noé. Gênesis quase nada diz sobre Enoque, apenas que ele andou com Deus e que não foi mais encontrado, pois Deus o levou. Só isso. 7 gerações depois de Adão, ele desaparece da história. Mas antes, Enoque preenche as lacunas deixadas por Gênesis. É um texto visionário extenso. Anjos caídos, chamados de vigilantes, descem à terra. Tomam esposas humanas e ensinam à humanidade conhecimentos proibidos, como metalurgia, feitiçaria e astrologia. Seus descendentes são os Nefilins, gigantes que devastam a terra. Deus envia um dilúvio para purificar o mundo. Mas antes de tudo isso, Enoque é levado em uma jornada pelo cosmos. Ele vê a arquitetura do céu. Ele testemunha o julgamento e encontra uma figura chamada Filho do Homem. Pare aqui, porque essa expressão, Filho do Homem, é um dos títulos mais importantes do Novo Testamento. É a expressão que Jesus usa para se descrever mais do que qualquer outra. Não Filho de Deus, Filho do Homem. E quando ele usa isso, não está tirando do nada. Ele está se baseando em uma tradição. Uma tradição que, para muitos estudiosos, remonta diretamente às parábolas de semelhanças de Enoque, escritas aproximadamente no 1º ou 2º século antes de Cristo. Em Enoque, o Filho do Homem é uma figura divina pré-existente. Ele se senta em um trono de glória. Ele julga os reis da terra. Ele está oculto antes da criação e é revelado no fim dos tempos. Se isso lhe parece familiar, não é por acaso. Essas descrições são quase idênticas às aplicadas a Jesus nos Evangelhos e no livro do Apocalipse. Então, por que Enoque não está presente na maioria das Bíblias? Era conhecido pela igreja primitiva. A Epístola de Judas, presente em todas as Bíblias cristãs, cita diretamente o primeiro livro de Enoque. Judas 1, 14 a 15 diz: Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou a respeito deles e então apresenta uma passagem que corresponde quase exatamente ao primeiro livro de Enoque. Isso não é uma vaga ilusão. Essa é uma citação. Os primeiros pais da igreja estavam divididos. Tertulano, escrevendo no 2º e 3º século, defendeu o livro e o considerou escritura. Outros, como Agostinho, foram mais cautelosos. Quando o cânone ocidental se consolidou, Enoque foi descartado. Não porque tenha sido comprovado como falso, mas porque não se encaixava na direção que a teologia dominante estava tomando. E então vieram os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, fragmentos do primeiro livro de Enoque foram encontrados nas cavernas de Qumran, em Israel, a 1947,2 metros a leste de Jerusalém. Nesse sítio arqueológico, o Mar Morto é cercado por cavernas e, como era comum entre jovens adolescentes, eles jogaram uma pedra na caverna e ouviram o som de vasos quebrando. Fragmentos aramaicos anteriores a Cristo. Múltiplas cópias, totalizando 11 manuscritos, espalhadas por diversas cavernas. Não se tratava de uma falsificação medieval ou de uma curiosidade marginal. O livro de Enoque fazia parte da biblioteca de uma comunidade judaica influente que viveu nos séculos imediatamente anteriores a Jesus. Era amplamente lido, profundamente estudado, e moldou o vocabulário teológico que os escritores do Novo Testamento usariam posteriormente. Considere o peso disso. Um texto que descreve uma figura divina pré-existente chamada Filho do Homem, escrito antes do nascimento de Jesus, encontrado na mesma região onde João Batista pregava. As conexões não são especulação. Elas estão em um museu em Jerusalém neste exato momento, escritas em fragmentos de pergaminho com mais de 2000 anos. O livro de Enoque não desapareceu por estar errado. Desapareceu porque as pessoas com poder para definir o cânone decidiram que não pertencia a ele. A Etiópia discordou. A descendência oculta. Se Enoque nos apresenta o Cristo cósmico antes dos evangelhos, a ascensão de Isaías nos apresenta o Cristo cósmico entre os evangelhos. A ascensão de Isaías é um texto composto, em parte judaico, em parte cristão, provavelmente compilado entre os séculos I e IV. A primeira metade narra o martírio do profeta Isaías, cerrado ao meio dentro de uma árvore oca por ordem de um rei perverso. É brutal.
É vívido e é o tipo de história que os primeiros cristãos divulgavam como prova de perseguição profética. Mas é na segunda metade que as coisas ficam extraordinárias. Isaías é levado através dos 7 céus. Cada nível é mais glorioso que o anterior. Nos céus inferiores, anjos estão em guerra. Há conflito, hierarquia, luta. À medida que Isaías ascende, a luz cresce, o louvor se intensifica e o véu entre o humano e o divino se torna mais tênue. E então ele vê algo que o detém. Uma visão da descida do amado. Uma figura divina descerá por todos os 7 céus, disfarçando-se em cada nível. Ele assumirá a forma dos anjos em cada céu, de modo que nenhum deles o reconheça. Ele descerá até o firmamento, depois a terra, onde nascerá de uma mulher. Viverá, sofrerá, morrerá e ressuscitará. E então ascenderá de volta por todos os 7 céus. Desta vez, revelado em toda a sua glória, e com todos os anjos se curvando à sua passagem. Pense no significado teológico disso. Não se trata apenas de ressurreição como um retorno à vida. Esta é a ressurreição como redenção cósmica. Um ser divino movendo-se através das camadas da realidade, despojando-se de disfarces, reafirmando seu domínio sobre todos os planos da existência. É uma versão da história de Cristo muito mais elaborada, muito mais mítica e muito mais visualmente deslumbrante do que qualquer coisa no cânone padrão. E tem implicações que vão além da teologia. Se os primeiros cristãos, e muitos deles, entendiam o evento de Cristo como um drama cósmico que se desenrolava em múltiplas dimensões da realidade, então a ressurreição não era apenas um milagre ocorrido em um jardim. Era o clímax de uma história que começou antes da fundação do mundo e se desenrolou em todas as camadas da existência. E o túmulo vazio era apenas a parte que podíamos ver. A ascensão de Isaías era lida e valorizada por muitos dos primeiros cristãos. Ela aparece em citações dos pais da igreja. Jerônimo sabia disso. Epifânio fez referência a isso. Mas assim como Enoque, não foi incluído na versão final, exceto na Etiópia. Lá, foi preservado, copiado e lido nas igrejas. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma que não há mistério algum. As igrejas de Labela foram construídas por anjos. Tratada como parte da herança sagrada, essa questão levanta um ponto sem resposta fácil. Que tipo de cristianismo teríamos hoje se esses textos tivessem permanecido inalterados? O cânone foi contestado. É essa parte que incomoda as pessoas, não por ser escandalosa, mas por ser honesta. Não houve um momento específico em que alguém se sentou e declarou: estes livros estão dentro, aqueles livros estão fora. A formação do cânone foi um processo longo, complexo e politicamente intrincado que se estendeu por séculos. E os primeiros cristãos não tinham um Novo Testamento. Eles tinham as escrituras judaicas, o que os cristãos mais tarde chamariam de Antigo Testamento. E tinham cartas dos apóstolos e havia relatos sobre Jesus que circulavam em várias comunidades. Diferentes igrejas usavam textos diferentes. A igreja em Roma lia certas cartas. A igreja em Alexandria lia outras. A igreja na Etiópia lia ainda mais. No século II, a pressão para padronizar os textos aumentou. Movimentos heréticos, o gnosticismo e o marcianismo estavam criando seus próprios cânones, e os líderes religiosos sentiram a necessidade de definir um cânone ortodoxo. Marcion, em particular, insistiu na questão. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento e aceitou apenas uma versão editada de Lucas e 10 cartas de Paulo. A igreja tradicional teve que reagir. Se os hereges estavam definindo cânones, a ortodoxia também precisava de um. E Atanásio, o bispo de Alexandria, escreveu uma carta em 367 d.C., listando 27 livros do Novo Testamento, os mesmos 27 livros que estão em todos os Novos Testamentos atuais. Sua carta é frequentemente citada como um marco na formação do cânone, mas Atanásio não tinha autoridade para impor sua lista em todos os lugares. Foram necessárias décadas de debates, concílios regionais. Hipona, em 393,
Cartago em 397 e a lenta construção de um consenso institucional antes que o cânone que conhecemos hoje assumisse sua forma reconhecível. E mesmo assim, ele não era universal. A Igreja Síria manteve um cânone diferente por séculos. A Igreja Etíope preservou sua coleção mais ampla. A tradição armênia tinha suas próprias variações. A questão não é que o cânone tenha sido compilado de má fé. Muitas das pessoas envolvidas eram sinceras. Eram teólogos brilhantes tentando preservar o que acreditavam ser divinamente inspirado. Mas o processo também foi moldado por política, geografia, idioma e poder. Textos em grego tinham maior probabilidade de serem incluídos do que textos em aramaico ou gaélico. Textos favorecidos pela Igreja em Roma tinham mais peso institucional do que textos favorecidos pela Igreja em Achosan. Textos que se alinhavam com a ortodoxia emergente sobreviveram. Textos que a complicavam foram marginalizados. E os critérios nem sempre eram puramente teológicos. A origem apostólica era importante. Um texto podia ser rastreado até um apóstolo ou alguém do círculo apostólico. O uso generalizado era importante. O texto era lido em igrejas de diversas regiões. A consistência doutrinária era importante. O texto estava alinhado com o que estava se tornando a crença dominante? Esses eram critérios razoáveis, mas inevitavelmente refletiam as prioridades das comunidades que detinham o maior poder. Acadêmicos como Bart Ehrman, Elaine Pagels e outros escreveram extensivamente sobre esse processo. A obra clássica de Bruce Mezer sobre o cânone traça os debates e as decisões com detalhes extraordinários. Não é segredo. Não se trata de uma conspiração. É simplesmente assim que a história funciona. Decisões são tomadas. Algumas vozes são amplificadas. Outras são silenciadas. E com o tempo, as vozes silenciadas caem no esquecimento, a menos que alguém, em algum lugar, as mantenha vivas. Antes de Roma se estabelecer no alto da região de Tigra, no norte da Etiópia, mosteiros se agarram às encostas dos penhascos como se tivessem sido colocados ali por algo além de mãos humanas. Debra Damo, Abuna Yamatago. Estes são lugares aos quais se chega escalando uma corda em uma parede rochosa íngreme ou caminhando por uma estreita saliência sem nada além de ar abaixo. Foram construídos assim de propósito. O isolamento era o objetivo. Debra Damo fica no topo de uma montanha plana, acessível apenas escalando um penhasco de 15 metros com uma corda de couro. Foi fundada no século VI por Abuna Aragawi, um dos 9 santos, um grupo de missionários a quem se atribui a disseminação do cristianismo nas terras altas da Etiópia. Há mais de 1.500 anos, monges vivem nessa montanha. Eles cultivam seus próprios alimentos. Eles oram e copiam manuscritos à mão em pergaminho de pelo de cabra, preparado da mesma forma que era preparado há 1000 anos. E esse isolamento tornou-se a maior estratégia de preservação na história do cristianismo. Enquanto bibliotecas ardiam em Alexandria, enquanto textos eram destruídos durante disputas doutrinárias no Império Romano, enquanto séculos de guerra e convulsão apagavam manuscritos por toda a Europa e Oriente Próximo, os monges etíopes continuavam copiando, geração após geração, transmitindo não apenas palavras, mas técnica, não apenas teologia, mas o ato físico de transformar pele de animal em texto sagrado. Estima-se que existam 350.000 manuscritos cristãos em toda a Etiópia, espalhados por cerca de 20.000 igrejas e 8.000 mosteiros. Muitos nunca foram totalmente catalogados. Alguns nunca foram fotografados. O mosteiro de Gundi, no leste de Tigra, abriga mais de 220 volumes, quase todos datados de antes do século XVI. Uma das maiores coleções do gênero em todo o país. E há também os evangelhos Gara, guardados no mosteiro de Abagarima, perto de Adwa, durante muito tempo. Acreditou-se que os evangelhos de Garma fossem medievais, talvez com 900 anos de idade. Então, no início dos anos 2000, testes de radiocarbono foram realizados na Universidade de Oxford. Os resultados surpreenderam o mundo acadêmico. Garama II, o mais antigo dos 2 volumes, foi datado de aproximadamente 390 a 570 d.C. Isso o torna potencialmente o manuscrito cristão iluminado completo mais antigo do planeta.
mais antigo que os famosos evangelhos de Rábula, da Síria, datados de 586. Suas páginas contêm retratos vívidos de evangelistas, tabelas canônicas ornamentadas, padrões geométricos e uma representação do Templo de Salomão que não tem paralelo na arte cristã. E essas páginas sobreviveram não porque estavam trancadas em um cofre com temperatura controlada. Elas sobreviveram porque os monges as envolveram em tecido, as armazenaram em prateleiras de pedra e as giraram com as próprias mãos por mais de 1500 anos. A tinta é original. As cores são originais. Até a encadernação é original. Mas esta história de preservação não é apenas história antiga, é dolorosamente atual. Em novembro de 2020, a guerra eclodiu na região de Tigré. As forças federais etíopes e as tropas da Eritreia varreram as terras altas. Os soldados têm lutado ao lado do exército federal da Etiópia na região. Os destroços daquele mosteiro do século VI, no topo de um penhasco inacessível, foram atingidos por bombardeios de artilharia em janeiro de 2021. Soldados de Eritreia subiram e saquearam o local. No mosteiro de Valduba, no oeste de Tigré, monges e freiras relataram que as forças invasoras levaram mais de 3.000 manuscritos em pergaminho e mais de 300 cruzes antigas feitas de ouro e prata. Manuscritos saqueados começaram a aparecer no eBay, vendidos por algumas centenas de dólares cada. Um relatório da Igreja Ortodoxa de Tigré, da SES, constatou que 326 membros do sacerdócio foram mortos apenas nos primeiros 3 meses do conflito. Pelo menos 40 igrejas e mosteiros sofreram danos documentados e acredita-se que centenas de outros tenham sido afetados. O destino dos evangelhos de Gara durante o conflito permaneceu incerto por meses. Pense nisso. 15 séculos de preservação ininterrupta, resistindo às invasões muçulmanas do século XVI, às campanhas coloniais italianas, à fome e à revolução. E então, em questão de semanas, manuscritos insubstituíveis desapareceram na névoa da guerra moderna. A tradição manuscrita etíope é impressionante em sua abrangência. Dezenas de milhares de manuscritos são encontrados em mosteiros, igrejas e coleções particulares por todo o país a cada poucos anos. Então, uma nova descoberta vira notícia. Um texto até então desconhecido, uma variante antiga, um manuscrito que reescreve a cronologia da história literária cristã. Nas últimas décadas, projetos internacionais liderados por acadêmicos da Universidade de Hamburgo, da Biblioteca Britânica e do Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Minnesota, têm se empenhado em digitalizar o máximo possível de manuscritos antes que se percam com o tempo, conflitos ou negligência. 95% dos manuscritos da Etiópia permanecem em posse de igrejas e mosteiros, não em museus. Isso não se trata apenas da preservação de pergaminhos, mas sim da preservação de uma visão de mundo. A Igreja Etíope não se limitou a guardar os manuscritos físicos. Seus membros continuaram a lê-los, a pregar a partir deles e a viver de acordo com a teologia contida em Enoque, nos Jubileus e na Ascensão de Isaías. Para eles, esses livros não estão perdidos. Eles nunca estiveram perdidos. O resto do mundo simplesmente parou de procurá-los. Os monges não guardavam apenas livros. Eles guardavam uma versão do cristianismo que o resto do mundo havia esquecido ser possível. E mesmo agora, depois da guerra, depois dos saques, depois do tipo de destruição que teria acabado com tradições menores, eles ainda estão lá, ainda copiando, ainda rezando, ainda virando páginas que a maior parte do mundo nunca leu. A ressurreição de Mel Gibson em 2004. O filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, arrecadou mais de 600 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Era cru, era visceral, era controverso e provou que havia um público enorme para uma abordagem cinematográfica da história de Jesus que não suavizasse os detalhes. Durante anos depois, Gibson falou sobre fazer uma sequência, uma que abordaria a ressurreição, mas que não seria apenas uma continuação. Em entrevistas, Gibson descreveu seu desejo de ir muito além do túmulo vazio. Ele falou sobre retratar a experiência do que aconteceu entre a crucificação e a ressurreição, a comovente descida, os reinos além do físico. Se essa linguagem lhe parece familiar, você tem prestado atenção.
A ideia de Jesus descendo por reinos, confrontando poderes, movendo-se através de camadas do cosmos, não é uma narrativa padrão dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam um túmulo vazio e aparições pós-ressurreição. Eles não descrevem a jornada, mas a ascensão de Isaías, sim. As tradições preservadas na igreja etíope também. O panorama mais amplo da teologia cósmica cristã primitiva, sim. Gibson é católico. Ele está imerso na tradição. Independentemente de ele se basear diretamente em textos como o primeiro Enoque ou a Ascensão de Isaías, as ideias teológicas subjacentes a esses textos reverberaram no pensamento cristão por séculos. Na frase do Credo dos Apóstolos, ele desceu ao inferno. Na literatura visionária medieval, em Dante, em Milton, essas ideias nunca desapareceram completamente. Eles simplesmente desapareceram. Um filme de ressurreição de Gibson que levasse a sério a tradição da descida cósmica em múltiplos tempos poderia fazer algo extraordinário. Poderia apresentar a milhões de espectadores uma versão da história de Cristo mais selvagem, visualmente mais deslumbrante e teologicamente mais ambiciosa do que qualquer coisa que o cinema convencional já tenha tentado. Poderia mostrar ao público que a história que eles pensam conhecer tem dimensões que nunca encontraram. Pense apenas no potencial visual. 7 céus, cada um distinto. Cada um crescendo em glória e terror. Anjos que não se parecem com cartões de felicitações. Eles se parecem com as criaturas descritas em Ezequiel e Apocalipse. Rodas dentro de rodas. Olhos cobrindo cada superfície. Vozes que abalam os alicerces da realidade. Uma figura de Cristo movendo-se por esses reinos. Não como um espírito passivo, mas como um rei conquistador, recuperando território, quebrando correntes. Descendo à mais profunda escuridão antes de ascender por todos os níveis da criação. Isso não é apenas um filme religioso. É um evento cinematográfico. E o impacto cultural pode ser enorme. A paixão de Cristo não apenas gerou lucro. Ela mudou a forma como as pessoas falavam sobre fé em público. Iniciou conversas em igrejas, salas de aula e lares que duraram anos. Um filme sobre ressurreição que se baseasse nas tradições cósmicas do cristianismo primitivo poderia fazer o mesmo, mas com um alcance maior. Poderia levar as pessoas a fazer perguntas que nunca pensaram em fazer. Questões sobre o que foi omitido da Bíblia, sobre quem tomou essas decisões, sobre o que mais pode estar reservado nas tradições manuscritas de igrejas das quais nunca ouviram falar. E isso poderia levar muita gente a usar mecanismos de busca para digitar frases como Livro de Enoque, 7 céus e Bíblia etíope, o que talvez seja exatamente o que esta história precisa. Dizemos a nós mesmos que nada mais está oculto, que todos os manuscritos foram digitalizados, todos os mistérios revelados, todos os segredos transformados em texto pesquisável. No entanto, as verdades mais poderosas são frequentemente aquelas que nunca pensamos em procurar. Nas terras altas da Etiópia, dentro da tradição da Igreja Ortodoxa Etíope Tiedo, essas páginas ainda existem. Não como relíquias, mas como escrituras vivas, preservadas através da conquista, do isolamento e de séculos de dúvidas. Se um cineasta moderno revisitar essa fonte ancestral, se o próximo capítulo nas telas ousar mostrar o reino invisível entre a morte e a ressurreição, não será apenas cinema. Será um choque entre uma teologia esquecida e um público global que nunca soube que lhe faltava algo. Portanto, a verdadeira questão não é se esses livros sobreviveram. Eles sobreviveram. A questão é: quando o resto do mundo finalmente olhar para cima e vir o que sempre esteve lá, reconheceremos isso como história perdida ou como algo que nunca deveríamos ter esquecido?